Hoje eu vou falar de autoestima. Autoestima é muito frequente no atendimento clínico. Mas o que é autoestima? Autoestima é a capacidade que o sujeito tem de avaliar e de valorizar a sua própria imagem. Existem pessoas, existem possibilidades, às vezes, do meio que dificulta a valorização da própria imagem. Então nós temos pessoas que têm uma boa e uma alta estima, uma estima positiva, e tem pessoas que têm uma autoestima negativa. A que se deve isso? Antes, porém, nós devemos ressaltar que precisamos de um limite para determinar isso. O primeiro limite é o seguinte: se nós exagerarmos numa autoconfiança, num excesso de segurança, nós podemos nos tornar uma pessoa arrogante, muito confiante e orgulhosa. Então, o limite não está aí. A falta de autoestima pode provocar um negativismo e também pode provocar insegurança. Então, para termos uma pessoa equilibrada, nós temos que ter não o excesso e nem a falta, mas o equilíbrio, mostrando para nós claramente que devemos ter um limite nesses tipos de atitude. O Freud, por exemplo, ele vai falar em vários livros dele sobre a autoestima ou a autoimagem. Como que se constrói isso? A autoimagem do indivíduo, de um sujeito, surge basicamente na relação com a mãe. Então, quando o bebê nasce, ele tem uma relação de muita proximidade com a mãe. Ele e a mãe são uma mistura. Ele não sabe quem é ela e ele vive nos primeiros anos como se fosse ela e ele se misturam. Na medida que o bebê vai crescendo e a mãe fazendo outras atividades, como trabalho, como cuidar dos irmãos, da casa, ela vai se separando do bebê e o bebê vai se separando dela. Esse processo de separação irá fazer com que essa criança crie e surja daí o seu ego, o seu eu, quando ela começa a perceber que ela e a mãe são coisas distintas. Eu sou um ser e minha mãe é outro. Então surge aí nesse processo um narcisismo, que foi chamado por Freud de narcisismo primário. Nesse narcisismo primário surge o eu, o ego se formou, e a criança passa a perceber que ela não é a mãe, mas sim um ser diferente dela. Nesse momento, então, surge a construção da autoimagem. Ou seja, no processo de separação, se foi e ocorreu tudo bem nesse processo, esse indivíduo vai criar uma autoimagem boa de si mesmo. Se nesse processo de separação houve algum momento ruim, haverá então um indivíduo que vai ter uma baixa autoestima, porque ele não conseguiu superar essa separação com a mãe. Então ele vai ficar preso, os vínculos ficaram presos à sua mãe. Então ele terá normalmente o quê? Uma baixa autoestima. Portanto, na psicanálise é possível nós reconstruirmos a autoimagem do indivíduo. Basta o sujeito ter vontade e querer mudar.